Aleluia. Você está animado? Sabe, queridos, uma coisa que Deus tratou comigo foi que em todos os cultos, independente de onde seja, de quem seja que esteja ministrando, mas que eu tenha prazer de estar na presença do Senhor. Eu tenha prazer de estar na casa do Senhor. E tudo muda. Tudo é diferente quando a gente tem prazer de estar com o papai. Eu não sei quanto a você, mas recentemente minha mãe fez uma cirurgia e ela passou 8 dias na minha casa. E fazia muito tempo, esse ano eu ainda não tinha visto. E eu vou te dizer uma coisa. Entre trabalho, igreja e tudo, eu fazia de tudo para ficar ali um tempinho possível. O que fosse um tempinho com ela. Porque eu tinha prazer de estar com ela. Você está entendendo algo natural? Prazer de ficar com a minha mãe. Por tempo de distância que a gente tem, né, por tempo que passa. Eu tinha a visto em outubro do ano passado. E esses 8 dias foi maravilhoso. Sabe, eu ia trabalhar, mas eu voltava na expectativa. Eu, parecendo um pingo de gente em cima de uma moto. Zum, para casa. Para ter aquele tempinho com ela. E isso foi me chamando a atenção. O Senhor falou comigo nesses dias. Eu quero que você tenha essa mesma intensidade, esse mesmo desejo para estar na minha presença. Como um pai, Deus, ele não deixa de ser Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele é teu pai. E a gente precisa ansiar por estar na presença de papai. Sabe, independente, quando essa condição, sabe, pastor, quando essa mentalidade... Diga. O episódio está subindo? Fale, Jesus. Nada não, é ao vivo. Quando nós temos essa mentalidade de chegarmos na presença, desejando a presença, é diferente. Quando eu venho para um culto, e quando tudo eu torno mecânico, eu vou vir, a palavra vai ser ministrada, o louvor vai ser ministrado, e eu vou sair daqui. A palavra foi boa? Foi boa, muito boa. Mas fez efeito? Nenhum. Então a palavra só foi boa. Mas sabe quando de fato a palavra vai ser boa? Quando ela entrar como uma espada afiada. E quando, de fato, quando você sair daqui, você sair ruminando ela a tal ponto de você praticá-la. Quando a palavra ela é somente suave aos nossos ouvidos, queridos, ela não vai deixar de ser informação. Mas quando eu me apego à palavra, eu tenho aquela convicção, eu estou indo porque tem algo que eu preciso, tem algo que vai precisar ser acrescentado na minha vida hoje. Porque ninguém está perfeito, você está comigo? Ninguém é perfeito, todos nós estamos em uma constância busca pela perfeição. Estamos precisando ajustar aqui alguma coisa, procura ajustar em outra área, mas todos nós estamos ajustando alguma coisa na vida todos os dias. E todas as vezes, queridos, que tem culto, eu quero dizer a você que é uma oportunidade de um parafuso ser apertado. Sabe, nós vínhamos conversando e o pastor falando sobre o carro dele, que estava na oficina e que não descobria um negocinho lá, né? Um batido lá, e ele saiu procurando. E ele precisou ajustar o carro. Sabe que nós, não estou chamando você de carro não, amém? É só pegar o gancho da conversa dentro do carro. Até porque eu não entendo muito de carro. Mas entenda só, todas as vezes, você pare para pensar, todas as vezes que você vem aqui, veja como uma oficina. Você vem, um parafuso é apertado, é alinhado, é trocado. Uma mentalidade que é um parafuso que você cria de uma forma, aí Deus chega com um novo parafuso e diz, ei, você tudo pode naquele que eu te fortaleço. Você tudo pode naquele que fortalece. Um parafuso mudado. Aí vem aquela mentalidade, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Vem Deus com a outra mentalidade, com outro parafuso, dizendo assim, você tudo pode, meu filho. Vai, eu estou com você, dê um passo, corra. Dê um passo de fé, eu só quero que você dê um passo. Você está comigo? Então, todas as vezes que você está aqui, você precisa fazer como algo prazeroso. Estar na presença do Senhor, seja em um culto coletivo, em uma unção coletiva, ou no seu individual. Se não for prazeroso, vai se tornar mecânico. Você simplesmente vai abrir a sua boca, vai fazer sua oração mecânica e pronto, acabou-se. Amém? Mas nós precisamos chegar na presença do Pai com algumas convicções. E nós vamos tratar isso essa noite. Quando o pastor falou comigo ontem, eu fiquei orando ao Senhor e veio
dois assuntos ao meu coração. Eu disse, Senhor, está aí, o Senhor é que sabe o que de fato o Senhor quer que eu pregue. E aí, novamente, veio essa nota para falar de oração, né? Falar de orações assertivas. Esses dias ministrei lá na igreja também cerca de oração, não sei quem estava, mas quem estava vai ouvir de novo. Amém? E assim, é algo que Deus tem tratado comigo desde 2017, acerca de oração, e eu vou permanecer até o dia que ele dizer, pronto, filha, mude aí a rota. Mas enquanto ele não mudar essa rota dentro de mim, eu vou permanecer falando de oração, buscando o Senhor, cada dia mais, queridos, para que a gente possa ter mais comunhão com Ele. Porque eu acredito que a oração é um dos caminhos, é uma das portas de entrada para nós estarmos nessa presença. Amém? E aí eu queria trazer, para entrar na ministração de fato, eu queria trazer 2 tópicos para você entender uma coisa, para depois nós, de fato, entrar na oração, na ministração. Mas eu queria que você entendesse que Deus sempre te ouve. Olha para o teu vizinho e diga a ele, Deus sempre te ouve. Deus sempre nos ouve. E detalhe, viu, queridos, Deus não somente nos ouve quando nós estamos orando. Às vezes a gente acha que Deus ele só vai parar na sua cadeirinha lá, né, na cadeirinha do papai e vai dizer assim, ele começou a orar, e pronto, eu vou para tudo que agora eu vou ouvir meu filho. Não, Deus está ouvindo aquilo que você conversa. Deus está ouvindo aquilo que você conversou antes de vir para o culto. Deus está ouvindo aquilo que está agora no seu pensamento. Porque Deus ouve palavras, mas Deus também ouve pensamento. A palavra diz que antes mesmo que a palavra venha à boca, Ele sabe de todas elas. Então, inclusive os pensamentos de você, agora nesse exato minuto, Deus está, assim como o meu, Deus está ciente de tudo que está acontecendo. Então, Deus ouve o tempo todo. Amém? Pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Queridos, Ele está nos ouvindo. Inclusive, tem coisas que não aconteceram na nossa vida, é livramento. É porque Deus já esteve lá, Ele sabe exatamente. Ele já ouviu conversas que eu e você não ouviu. Então, tem algumas pessoas que saíram ou que vão sair, é livramento. É porque Ele já esteve e Ele já viu rodas de conversas que não convém para que nós, como filhos dele, estejamos envolvidos com essas pessoas. Então, não sei nem por que eu estou falando isso, mas não te preocupa se pessoas saírem do teu convívio. É livramento. Deus ouviu aquilo que você não ouviu. Amém? Aleluia. Então, queridos, eu queria mostrar na Bíblia, de fato, que Deus nos ouve. Em todo o tempo. No nosso secreto, em um culto em um culto normal, onde existe uma unção coletiva, Deus sempre está nos ouvindo. Aqui no Salmo 116, no verso 2, ele diz assim, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Consciência do salmista, que se ele invocasse o Senhor, Deus iria inclinar os ouvidos para o ouvir. Você está comigo? O salmista também, no capítulo 34, verso 17, ele diz o seguinte, os justos clamam. Tem algum justo aqui? Amém. Então pode clamar que ele vai te ouvir. Ele diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. 2 Crônica, capítulo 9, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu quero repetir esse versículo. 2 Crônicas 9:15. Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos à oração desta casa, deste lugar. Então, aquilo que é orado aqui, queridos, tenha certeza que está subindo para o coração do Pai. Eu não sei quais são as orações, mas tenha certeza, está subindo e está chegando a Ele como um incenso. Lá em Apocalipse diz que as orações do justo chegam para Ele como um incenso, suave. Aleluia? Então não deixa de orar. Não para de orar. Não para de orar. Às vezes eu tinha na minha mentalidade que orar eu precisava estar apenas na igreja ou então estar no lugar secreto para orar. Mas saiba que que a gente pode estar orando a Deus em todos os lugares.
em qualquer situação, seja no nosso trabalho, seja na escola para quem estuda, na faculdade, seja onde quer que for. Você pode estar sempre orando ao Senhor. Seja Catiúcia no mercado, seja Bruno trabalhando na sua empresa, onde quer que nós estejamos, nós podemos estar sempre conectados com o Pai. Essa história, né, eu gosto muito de Joyce Meyer, eu não sei se você sabe quem é, mas é uma ministra americana e perguntaram a ela, Joyce, qual o tempo que você tira para orar? Aí ela disse, não, eu tenho um tempo devocional, eu passo X horas orando ao Senhor, mas eu oro o dia todo. Aí a pessoa perguntou, o dia todo? Ela disse, porque eu não preciso estar em um cantinho reservado para estar orando, não. O tempo todo eu estou conectada com Deus, eu estou orando a Ele. Então, o tempo todo nós podemos estar conectados com o Pai. Seja fazendo o que for, lavando o prato, fazendo o que for, nós podemos estar orando. Até mesmo porque muitas vezes nós estamos orando para nós, no nosso subconsciente, e Ele está vendo. E eu não sei se isso já aconteceu com você, de coisas que você orou aqui, você conversou com o papai aqui, e ele te respondeu. Coisa que você não disse a ninguém. Coisa que você não compartilhou com ninguém, mas você chega para Deus, dentro de você, você está lá no seu dia a dia, e aqui vem aquela nota e você começa a orar, Senhor, assim, uma estratégia assim, e de repente, Deus ele começa a trazer exatamente aquilo que você orou. Amém? Que nós falamos que é um desejo. Quantos aqui não desejaram algo no seu coração e Deus manifestou naturalmente? Quantos? Você não chegou nem sequer a falar. Você só desejou. Mas a palavra diz que Ele realiza o desejo do nosso coração. Para você ver o quanto Deus ele é maravilhoso. Aquilo que nem saiu da nossa boca, mas porque nós desejamos com fé, estamos conectados com a palavra, Deus respondeu. Amém? Então, que fique certo que Deus ouve oração. Deus nos ouve. Amém? Jeremias 29, 12. E ele diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Olha, eu te dei 4 bases, 4 versículos para te comprovar que você fala e o seu pai ouve. Amém? Ele diz, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Então essa é a primeira certeza que eu queria deixar essa noite para você, igreja do Poço Boi, para você, os irmãos que vieram lá de Arco Verde. Deus te ouve. Amém? Aleluia. Jesus tinha tanta convicção enquanto a isso, que estava Jesus lá diante do túmulo de Lázaro. Quantos sabem dessa história? Ele estava lá diante do túmulo, diante daquela morte que tinha acontecido. E Jesus, ele fala algo interessante. João 11, 41 e 42, ele diz, tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres de ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O próprio Jesus, para você não ficar achando que eu falei só do Antigo Testamento, mas o próprio Jesus nos dá essa certeza, que o Pai sempre ouvia ele. Ah, Maria, era Jesus. Sim, amados, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então, se Deus ouvia Jesus, Deus ouve a mim e você. Amém? Você tem dúvida que Deus lhe ouve? Não tenha. Deus ouve você. Deus nos ouve. Amém? Então, tem coisas que a gente fica até acanhado, achando que Deus não vai ouvir. Deus está te ouvindo. Amém? Mas eu também quero te deixar com uma segunda verdade nessa noite. A primeira é a certeza que Ele te ouve. E a segunda é a certeza que Ele te responde. Deus não só ouve, mas Deus responde. Porque nós não cremos num Deus nem surdo e nem mudo. Nós cremos num Deus que ouve, mas também um Deus que responde, um Deus que fala. É assim que nós cremos. E aí a palavra do Senhor diz, Mateus 7, capítulo 7, 7 e 8, ele diz, pedi e dá-se-vos-ás. Buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, nós clamarmos ao Senhor, é certo que Ele vai nos responder. É certo que Ele vai trazer ao nosso coração coisas que nós nem sequer imaginávamos. Mas nós precisamos deixar de tanta timidez e irmos para cima mesmo, ousadamente. Sabe, diante do trono da graça, sem nada que possa nos impedir de estar ali diante do Senhor, orando, certo que Ele me ouve, mas que Ele me responde. Ele me ouve, mas Ele me responde. Ele não somente me ouve. Essa história de dizer que o céu está de bronze, que o céu não está me respondendo às minhas orações, que eu estou orando, mas não está acontecendo nada, não está vendo nada. Não, querido, isso não é verdade. E eu vou te mostrar através da palavra que Deus ouve e Deus responde. Aleluia. João 13:14 diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, queridos, eu estou te mostrando aqui que Deus, Ele não somente ouve, mas Ele também responde. Ele diz: clama a mim que eu vou te responder. Aí Jesus chega para carimbar e ele diz: ei, tudo aquilo que você pedir no meu nome, o meu Pai vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Você precisa entender que ele não somente te ouve, mas ele ouve e ele responde. E se ele ouve e ele responde, então por que eu estou calado? Por que eu não estou falando? Porque eu estou tímido. Você está comigo? Nós precisamos ousadamente chegar diante de Deus, crendo nessas duas situações, que Ele me ouve e que Ele me responde. Mas aí, nós agora, de fato, vamos entrar na ministração da noite. Amém? Eu precisava que você tivesse essa certeza, que Ele te ouve e que Ele te responde. E agora eu te faço uma pergunta. Mas por que será que Deus não está me respondendo? Eu oro, tem tantas coisas que eu já orei, que eu busco ao Senhor, que eu já falei para Ele e nada aconteceu. Porque as minhas orações não estão saindo do teto. Porque tem orações minhas que eu faço e que nada acontece. Existe um motivo, existe algo que está acontecendo, porque as minhas orações não estão acontecendo? O que é que está por trás daquilo que nós oramos e não acontece? Não está acontecendo. Tanto que eu oro, Mário, eu estou orando tanto por aquela situação. Mas por que não está acontecendo? Aleluia. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. É o motivo principal das nossas orações não serem respondidas. E diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedimos alguma coisa de acordo com o quê? A vontade de Deus, Ele nos ouve. Sabe por que muitas das nossas orações não estão sendo respondidas, queridos? Porque nós não estamos orando à vontade de Deus. E quando eu oro a minha vontade e ainda quero exigir que Deus responda, achando que eu sou mais inteligente do que Ele e Ele precisa me obedecer. Você conhece alguém assim? Você nunca viveu isso? Ah, Deus, eu já orei e eu creio, acontece. Mas, na verdade, você não está crendo. Porque talvez o que nós estejamos orando não é a vontade de Deus. Assim como eu disse no início, já esteve em lugares que eu e você ainda não chegamos. Então, Ele sabe qual é o melhor e o que é melhor para mim e para você. Assim como nós que somos pais, sabemos o que é melhor para o nosso filho, principalmente para ele que é criança, nós dizemos assim: filho, não coloque o dedinho na tomada, filho, não suba na cadeira para você não cair. Não é assim? Nós sabemos o que é melhor para ele. Então, muitas vezes, ele vai vai gritar, vai querer fazer uma coisa, e qual é a nossa resposta? Não. Não, agora não. Mas nós, crentes já,
uns adolescentes, uns já de meia idade. Os filhinhos de papai aqui com um pouquinho mais de idade, e outros já estão ainda na adolescência, né, pastor? Nós estamos na adolescência, né? Nós chegamos diante dele, pedimos alguma coisa, e quando ele diz, não, é o tempo. Agora não. Eu tenho algo, porque a palavra diz, e ele diz, eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, para te dar um fim que desejai. Mas muitas vezes a gente quer porque quer alguma coisa. E achamos que vamos vencer Deus pelo cansaço. Eu até citei esse exemplo quando eu ministrei lá em Arco Verde, que lá em casa, Samuel, ele tem 1 hora para assistir durante a semana. E no final de semana eu libero para ele assistir um pouco mais. Mas quando eu chego do trabalho, ele fica, mãe, deixa eu assistir só um pouquinho. Mãe, só um pouquinho. No início era desse jeito, hoje não, hoje está tranquilo. Mas no início era assim, deixa, tentando me vencer pelo cansaço. Porque filho é assim, às vezes ele está lá, tentando nos vencer pelo cansaço, sempre pedindo a mesma coisa, né? Para ver se a gente abre mão e diz assim, não, meu filho, pelo amor de Cristo, vá assistir, pelo menos você me deixa em paz. Mas eu não cedo. E às vezes a gente quer fazer, pastor, com que Deus, né, a mesma coisa. Vencer ele pelo cansaço. A gente acha que vai vencer Deus. Eu quero. Não, eu disse ao Senhor que eu quero porque eu quero. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero. Mas será que o seu querer está de acordo com aquilo que ele tem para você através da palavra? Porque ele é claro, queridos, que ele não vela para cumprir com a mim, com a sua palavra. Ele não vela para cumprir com aquilo que eu digo. Mas ele vela para cumprir com a palavra dele. Então, se eu pego a palavra dele, se eu sei qual a vontade de papai para mim, eu vou orar à vontade, certa que ele está me ouvindo e certa que ele vai me responder. Então, não adianta eu espernear, saiu a palavra, espernear diante dele e achar que vou vencê-lo pelo cansaço. Não, porque o que alcança Deus não é eu tentar vencê-lo pelo cansaço, mas é a minha fé. E é fé na coisa certa. Aleluia. Você está entendendo? Estamos construindo alguma coisa, amém? Então, existem orações assertivas e existem orações, queridos, que é certo para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua são maiores que os nossos. Então, se os planos deles são maiores que os nossos, ficar com os planos dele, queridos, vai ser o melhor. Eu costumo dizer a ele, Senhor, eu tenho assim, eu tenho esse projeto, meu projeto é isso, fazer aquilo e aquilo e outro. Mas se o Senhor, o seu, é melhor do que o meu, me apresenta o seu que eu abro do meu. Porque é isso que nós temos que fazer, abrir mão do nosso para deixar que o dele flua em nós. Porque com certeza, queridos, vai ser melhor. Vai ser bem melhor. Então eu vou te dar alguns motivos, algumas coisas que fazem com que as nossas orações não sejam respondidas. Amém? Motivação errada. Você orar a coisa errada, com a intenção do seu coração errada, não vai acontecer. Me perdoe eu lhe falar isso, não vai acontecer. Então, primeiro nós precisamos fazer um raio-x do nosso coração para localizar na palavra a vontade. Porque não adianta orar com a motivação errada. Você pode ter até a boa intenção, mas a motivação do seu coração está errada. Então, você acha mesmo que Deus vai lesar um princípio dele na palavra para satisfazer o desejo do meu e o seu coração? Não vai. Aleluia. E eu não sei quanto a você, mas eu quero entrar nessa estação que as minhas orações vão ser assertivas. Que eu vou orar e vai acontecer. Mas para que eu ore e para que aconteça, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, que está na palma da minha mão agora, que é a palavra dele, eu não tenho como orar certo. Você está comigo? Então, Tiago capítulo 4, versículo 3, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos prazeres. Nós temos, infelizmente, uma probabilidade, uma tendência muito maior de orar para o nosso ego, para pedir coisas a Deus para o nosso ego, para realizar os prazeres.
É certo, queridos, se nós orarmos à vontade de Deus, é certo que essas coisas que nós tanto desejamos vai ser acrescentado. Lembra lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, se referindo à roupa, trazendo para o contexto de hoje, queridos, traz tudo aquilo que nós precisamos. Se eu busco o Senhor em primeiro lugar, Deus diz na sua palavra que vai nos acrescentar. Então, mas muitas das vezes, né, a gente ora em busca de algo material e esquecemos do lado espiritual. O que adianta eu, Mari, pedir a Deus, sei lá, diz aí um carro potente aí. Uma Ferrari. Não, mas menos. Para a nossa realidade hoje. Uma Hilux. O que adianta eu orar a Deus e dizer assim, Pai, eu quero uma Hilux. O Senhor me manda uma Hilux se eu não tenho dinheiro para pagar nem o IPVA dela. Tu está comigo? Então, deixe eu com o meu Onix, onde eu posso pagar. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Onde eu posso pagar o IPVA, onde eu posso fazer a manutenção e manter ele, do que eu querer desejar uma coisa que nem eu posso manter. Então, você acha mesmo que Deus vai estar fazendo os seus biquinhos, realizando os desejos dos seus biquinhos? Ah, isso só foi um exemplo. Mas você está entendendo? Aleluia! Nós precisamos orar à vontade, as promessas. Nós precisamos ir para a Bíblia, queridos, e aqui nas promessas. Quais as promessas que tem? Aleluia, eu estou com uma enfermidade, suponhamos. E o que é que você vai na palavra? Você vai dizer, Senhor, está escrito, a palavra me garante. E ela diz que eu sou sarada. Então eu vou ficar, mas está doendo, eu estou sentindo. Mas você diz, eu fico com o que a palavra diz. Não importa o sintoma, não importa o que está acontecendo, eu fico com o que está escrito. Isso é a motivação correta. É você crer sim por uma porta aberta? Sim. Sem creio que o Senhor vai à frente, abrindo as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, quebrantando os lugares montanhosos, e eu vou passar, vai aplanando o lugar, Senhor, que eu vou entrar. Essa é a palavra, é você orar a palavra. Sabe, existe um pregador, esqueci o nome dele agora, Hernandes, né? Cara, ele é demais. Ele diz o seguinte, ele diz, não adianta você orar qualquer coisa fora da palavra. Agora, ore a palavra e fique certo que Deus não somente ouviu, como Ele vai responder. Isso pode não se manifestar assim, porque Deus não é mágico. Deus não trabalha com magia, você está comigo? Deus não trabalha com piripipim. Eu quero isso, tchum, chegou. Não, tem coisas que é no instantâneo. Orou, manifestou. Mas tem coisas, queridos, Daniel, quantos lembram de Daniel? Daniel orou. E Daniel automaticamente, na mesma hora, foi respondido. Porém, a bênção não se manifestou na mesma hora. Houve uma luta espiritual, sabe? Porque o diabo, ele fica ali. Primeiro que o diabo não quer que você ore. Primeira coisa, o diabo não quer que você ore. Porque ele sabe que é a palavra carregada de chumbo de fé. Sabe, uma metralhadora de fé, quando sai da sua boca, ele sabe que ele tem que sair da frente, porque vai acontecer. Então, a primeira coisa que ele quer que você faça, não ore. E quando você ora, ele vai lutar contra aquela palavra para fazer com que ela não aconteça. Como? Sabe, passa um tempinho, aí ele diz, está vendo? Deus não te ouviu, muda de oração. Não vai acontecer não. Sabe, pastor, se eu fosse o senhor, eu desistia desse lugar. Vai. E aí você tem a escolha. Eu ouço as sugestões que vêm nos meus pensamentos, ou eu fico com a palavra. Ou eu fico com a palavra que diz que essa terra manda leite e mel. Aleluia. Que ele diz, pedis às nações e eu te darei como herança. Se o Senhor pede a nação, o Senhor pede o poço do boi, ele vai lhe dar como herança. Você entende? É você entender com que você vai ficar. É a oração da motivação correta. Vixe, que não vai dar nem tempo. Outra coisa também que faz com que as nossas orações não tenham resultado. Uma vida de pecado. Aí, é demais. Você viver se lambuzando. Um dia você está adorando, exaltando o Senhor, como
caminha para lá e para cá, e outro dia você está lambuzando-se com o pecado. E ainda achar que Deus vai abençoar os seus caminhos. Vai responder às suas orações. Esse é um dos motivos que faz com que as nossas orações não sejam respondidas. E sabe, muitas vezes a gente, quando fala numa vida de pecado, achamos que é algo, né, grandioso, que talvez estejamos matando uma pessoa nas nossas horas vagas, mas não é sobre isso. Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é um ranço. É ranço, né, que a palavra mudou agora. É ranço. Aquele ranço que você tem para aquela pessoa, não perdoa. Não tem quem faça se eu não perdoo, não. Perdoo, não, deixa aí. Se ela quiser descer, ela desça para o quinto dos infernos, mais para lá. Mas eu não estou nem aí. Não, queridos. Hoje nós somos nova criatura. Então nós não temos mais o direito de ter ranço de ninguém. Nós não temos mais esse direito. Até porque a nossa vida, nós não temos mais ela como preciosa. Aquele que tem a vida como preciosa, ele ainda precisa se entregar, tirar as capas e se entregar de fato e de verdade ao Senhor. Porque uma vez que você entende que sua vida não é mais preciosa, você se entrega de corpo, alma e espírito de fato ao Senhor. Então você não vive mais suas vontades, você vive aquilo que Ele quer para você. Amém? Outra coisa também. Sim, um versículo que nos dá base, que o pecado não impede nossas orações, ele diz o seguinte, em Isaías 59, de 1 ao 2, ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja como isso é sério. Deus não tem nem ele nem perde tempo com essas pessoas que andam com o pé na igreja e com o pé no mundo. É igual a história que uma tia minha contava, é igual o crente Raimundo. É um pé na igreja e um pé no mundo. Se tiver algum Raimundo aqui, só foi uma brincadeira. Entende? Não, a gente precisa estar ali, ó, buscando o Senhor, sendo fiel a Ele. Mesmo que muitas vezes precisamos pagar por um preço. Mas é melhor pagar um preço do lado certo do que pagar um preço muito alto do lado errado. Amém? Falta de fé. Misericórdia, está acabando, né? Estou terminando. Falta de fé. Também duvidar do poder e da bondade de Deus. Afeta as nossas orações. Precisamos ter fé. Ele diz, Tiago 1,6, ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, se você está orando ao Senhor, se você está crendo no Senhor, crendo que vai se manifestar aquilo que você está orando, fique certo, queridos. Não duvide. Vai acontecer. Possa ser que não aconteça no meu tempo, no seu tempo. Mas de uma coisa é certa. Se você está orando com fé, a palavra do Senhor vai acontecer. Independente de quanto tempo passa. Eu não sei quantos anjos estão lutando por algumas coisas que eu já orei, mas eu sei que um momento ela vai se manifestar. Porque se um anjo lutou lá, né, com os diabos, tudinho, por causa da oração de Daniel, vai lá saber se tem algum anjo lutando contra a favor das nossas orações. Sabe? Porque o mundo espiritual ele é mais real do que o natural. Então, existem hostes, né, espirituais, tanto do bem quanto do mal, lutando o do bem para nos proteger e o do mal para nos atacar. E nós precisamos ter esse discernimento. Amém? Falta de perdão, como eu já falei, e desobediência. Ignorar os ensinamentos bíblicos faz com que suas orações sejam interrompidas. Amém? Aleluia. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ai, como isso é forte. Achei esse versículo muito forte. Aquele que não quer ouvir a palavra, aquele que não deseja ouvir a palavra, os ensinamentos, a palavra diz que a sua oração é abominável para o Senhor. E eu entendo com isso, que se eu não quero entender a lei, eu não quero ouvir a palavra do Senhor, eu não quero saber a sua vontade para mim. Então, se eu não sei a sua vontade, infelizmente, eu não sei como orar. Mas hoje eu te dei, né? Infelizmente não vai dar tempo, se o pastor um dia
Se eu passei no crivo dele hoje, um dia eu termino essa ministração. Porque assim, nós precisamos compreender, porque a oração, queridos, não é o ato de orar que vai fazer Deus nos responder, não. E não existe, né? E não existe um ministério de oração. Vou logo lhe dizendo que não existe apenas uma pessoa do ministério de oração. As mulheres do coque, do retetê, somente elas. Não. A oração não ficou para quem prega, que é uma inverdade que o povo pegou isso. Não, quem tem a responsabilidade de orar é aqueles que estão ali no púlpito, pregando, só eles. Eles precisam estar orando, porque eles precisam estar se consagrando. Não é. A oração é um chamado de Deus para todo filho. Se você é filho, você foi chamado para uma vida de oração. Porque a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa. Então, quem não tem uma vida de oração, não tem uma vida de conversa com seu pai. Conhece, mas conhece muitas vezes de ouvir falar. Mas intimidade a gente só tem com aproximação. Eu não sei nem o nome do irmão, do grandão ali. Não sei nem o nome dele. Vinícius. Eu nem sabia o nome desse menino, eu chamo assim, o grandão. Quando alguém fala, eu sei de quem ele é filho, mas eu não sabia o nome dele e eu tratava ele como um grandão. Eu não tenho intimidade nenhuma com esse menino. Tem como eu desenvolver uma intimidade com ele se eu nem o nome do menino eu sei? Não tem. Para mim desenvolver, eu teria que a minha família ter comunhão, ter parceria, ter conversa com ele, para que a gente pudesse ter uma certa intimidade. Você está comigo? Com Deus, a gente até vê ele como um grandão. Como um Deus grandão. Vinícius grandão. Como um Deus grandão. Mas se eu não tenho tempo para gastar em intimidade, em busca com ele, ele vai ser somente um Deus grandão e distante. Mas quando eu o busco, quando eu oro, mesmo na maior simplicidade, porque Deus não quer ver eloquência, Deus quer ver intenção de coração. Quando eu busco, quando eu tenho prazer de estar na sua presença, quando eu determino, não, eu vou ter disciplina de orar a palavra. Quando eu desejo, tem que ser um desejo, não pode ser uma coisa mecânica. Quando eu anseio, como ela bem cantou, a minha alma anseia por ti. Quando a minha alma anseia por essa presença, sabe, queridos, ele deixa de ser um Deus grandão apenas, e ele passa a ser Abba. Meu Abba, meu Abba, meu Abba Pai, meu Paizinho. E aí tudo muda. Ele deixa de ser apenas Deus grandão e distante para ser o meu Abba, onde eu posso, sabe, dizer que eu não conheço plenamente, porque quanto mais eu conheço, mais eu tenho para conhecer. Mas eu posso dizer uma coisa, queridos, quando eu busco, é certo que eu vou desenvolver uma relação com ele diferente. E aí depois a gente até julga o irmão porque ele está mais envolvido, e a gente fica com preconceito e dizendo, tá vendo? A irmã chegou ontem na igreja, olha como ela está. Mas sabe o que é que a gente não vê? O secreto da irmã. A gente não vê as conversas dela com Deus, com o papai, com o Abba. A gente está acostumado a ver as pessoas crescendo e avançando e dizer assim, ixi, Bia chegou ontem no louvor, está desenrolada. Mas a gente não sabe a intençãozinha do coração dela. O que importa, queridos, não é as performances que fazemos, não. Não olhe para mim e diga, Mara é uma mulher de oração. Não, queridos, nós precisamos todos ser homens e mulheres de oração. E eu declaro em nome de Jesus nessa noite que quebre-se aqui essa história que só existe mulher de oração. Não, existe homem de oração. Existe homem afogueados, existe homens que desejam e que anseiam pelo Senhor. Existem homens que derramam-se na presença do Pai e o Pai vai se manifestar a ele.
Eu fico, queridos, para não viver quando eu ouço pessoas dizer assim: ah, mas só as mulheres oram. Não, queridos, nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Os homens têm que se levantar como homens de oração. Ei, você é homem, entenda uma coisa: você tem uma responsabilidade de governo, você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros mais forte do que a nossa. Ah, mas é porque a mulher é mais sensível. Você tem o mesmo Espírito que habita na mulher. O Espírito Santo que habita em Catiúcia é o mesmo Espírito que habita em Luiz. Então a busca, a entrega tem que ser igual. E eu vou dizer uma coisa mais, pastor. Quando isso despertar, de fato e de verdade, nas igrejas, não estou me referindo apenas a Poço do Boi. Mas quando isso despertar na igreja do Senhor, sabe, queridos, onde homens, pastor, vão se prostrar na presença dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo saia da frente. Porque se ele já não pode com a mulher, imagine que for os dois. Aleluia.